Adam vai deixar uma reflexão para nós essa noite. Fica à vontade, menino Adam. Menino Rogerinho, é nóis. Glória a Deus. Queria ter a palavra de Deus, João, capítulo 11, 43 e 44, diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu. Até aqui, glória a Deus. Galera, eu queria deixar para vocês o seguinte: vale a pena investir no Senhor Jesus. Quando a gente fala em investimento, logo pensa em dinheiro. E eu acho que a gente já é maduro o suficiente para nem tocar nesse assunto, porque o dízimo nada mais é do que Jesus te chamar para tomar uma Coca-Cola na padaria, pagar a Coca-Cola de 2 litros e na hora da divisão ficar com um copo descartável de 200 ml e falar: o resto é seu. E foi ele que pagou. Eu falo de investir gastando a sua vida. A palavra do Senhor fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12: não despreze, jovem, a tua juventude, mas torna-te padrão. Nós temos que ser o padrão da igreja de Deus. Nós temos que ser o padrão no procedimento, no amor, na fé. E eu queria deixar isso para você, que vale a pena investir no Senhor. Eu tenho aprendido que com Cristo menos se torna mais. Eu tenho aprendido que com Cristo eu conquisto coisas que pessoas que investem tempo para ganhar dinheiro também conquistam. Às vezes não é que você conquista mais, mas o cara ganha muito dinheiro e não tem tempo para Deus. E o que ele tem? Uma casa, uma forma de se locomover e viajar de vez em quando. Não é verdade? E o Senhor faz às vezes a gente viajar para o mesmo lugar sem ter dinheiro. Ter um apartamento, você tem condição, né? Ter um carro de um milagre. Mas porque vale a pena investir em Jesus. E eu queria trazer à tona aqui Maria, irmã de Lázaro. É interessante que ela, depois que Lázaro ele ressuscita, ela entra num salão onde Jesus está e quebra ali um perfume de 300 denários. 300 denários equivaliam a 300 dias de trabalho. Eu creio que Jesus não olhou ali o valor derramado, e sim a prioridade que ela deu ao Senhor, a quantidade de dias que ela gastou-se para que então ela pudesse simplesmente adorar a Deus. E eu queria deixar aqui algumas frases para que você pensasse. Quem investe em Jesus sabe o que ele fez. Quem estava olhando falou: mas ela está jogando 300 denários fora, a gente podia vender esse perfume e dar para os pobres. Ela sabia o que Jesus tinha feito na vida dela. Ela sabia que Jesus tinha transformado a família dela com a ressurreição. Ela disse que quem investe reconhece o seu chamado. Quando Lázaro já havia morrido, as pessoas falaram para Maria que estava em casa: olha, o mestre quer falar contigo. E prontamente ela levanta e reconhece o chamado de Jesus. Ela podia ter ficado de mimimi, né? Conversava com o Rogerinho, podia ter falado: não, Jesus não veio no tempo que eu queria que ele viesse, meu irmão morreu, não quero falar com ele não, estou de mal, Belém. E não, ela prontamente ouviu o chamado, porque quem investe em Jesus tem noção do chamado que ele fez. Quem investe em Jesus investe na eternidade. Você está investindo no reino e tudo vai passar, mas a palavra, o reino de Deus, ele vai permanecer para sempre. E o interessante é o rebote, porque você adora a Deus, você serve a Deus, você se gasta por amor a Deus, simplesmente por isso. Mas se você ler essa mesma passagem, Mateus diz que aonde o evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. O nome dela, por ela investir na eternidade, o nome dela ficou registrado para a eternidade. Outra coisa que Deus fala no meu coração é que quem responde ao chamado atrai outras pessoas para Jesus. Quando ela saiu da casa dela para ir falar com Jesus, com o seu irmão morto, o texto diz que algumas pessoas que estavam ao redor seguiram ela. Quando você diz sim para Jesus, quando você investe no reino de Deus, pessoas são atraídas. A tua família está lendo o teu testemunho. Os teus amigos estão assistindo Jesus através da tua história. Eles não conhecem Deus, mas eles conhecem você. E Deus habita em ti, através do Espírito Santo de Deus. Sempre haverá uma oposição para investir contra você, e você vai ter que permanecer investido no reino. Nós poderíamos ficar a noite toda aqui falando de oposição do Abdiel, da banda de vocês, do chamado ministerial, contra essa igreja, contra
os empregos que a minha esposa, o emprego da minha esposa, nós poderíamos aqui falar quantos investimentos, mas eu tenho aprendido que a oposição ela serve para que você suba o nível. Você treina mais, você estuda mais, você se dedica mais, e aí quando você vê, você está voando mais alto, e aquele que se opunha não aguentou e se cala. Uma vez uma pessoa se levantou contra mim e começou a falar mal de mim, e eu estava envolvido na obra do Senhor. Enquanto elas falavam mal de mim, eu passei carregando algumas coisas, e a palavra ali, a resenha parou enquanto eu passava, e eu nem percebi. Mas quando eu passei e saí da cena, as duas pessoas que estavam conversando, uma delas falou assim: sabe qual é o problema? A gente está aqui falando e ele está trabalhando para Jesus. Você começa a se envolver com a obra de Deus, você chega num patamar que você entende que cachorro não liga mais para pulga, que águia não liga para mosquito, e que a questão não é mais quem fala, o que fala, e sim o quem fala. Ah, mas falaram mal de mim. Eu me lembro que antes de entrar no canal do YouTube, a minha esposa falava: mas amor, o pessoal já te malha de graça. Você vai fazer o canal no YouTube, o pessoal vai falar mal para você, vai falar mal de você. E o pastor Marquinhos Menezes, quando eu conversei com ele, o pastor Marquinhos Menezes do Dose de Ânimo falou para mim: Ada, então fique em casa. Você não quer que ninguém fale de você? Fique em casa. E prontamente eu pensei: se eu ficar em casa, minha mulher vai reclamar que eu estou em casa assistindo televisão. E por último, Jesus ele é teu advogado. É interessante que quando falaram: olha, isso aí a gente podia pegar e vender para os pobres, ele fala para ela assim, ele fala para o povo assim: deixem ela em paz, deixem ela em paz. Jesus sabia que ele era prioridade para Maria. É interessante que em outra passagem, quando ele chega na casa de Maria, Maria está aos pés de Jesus aprendendo. E eu lembro aqui da minha líder, a tia Mica, esposa do pastor Luizão, que fala que ela é do tempo em que as pessoas vinham para a igreja para aprender. E nós, hoje, na posição de líderes, temos que tratar com pessoas que querem nos ensinar. As pessoas hoje não querem mais aprender. As pessoas querem chegar num púlpito para ministrar a palavra de Deus, mas quando pensam que isso vai acontecer uma semana depois, no lugar dela continuar perseverando e crendo que Deus tem o melhor para a vida dela, e às vezes não é o púlpito, porque não temos todos nós chamados para pregar, ela faz no Facebook dela o púlpito, e aí fala o que pensa, e destrói pessoas, leva aqueles que estão em dúvida. Mas Jesus sabia que Maria tinha ele como prioridade. Ela estava aos pés do Senhor ali comendo o alimento espiritual, e Marta, que conhecia Jesus, estava lá lavando a louça, fazendo a janta, sei lá o que ela estava fazendo, mas ela vira para Jesus e fala: Jesus, eu estou aqui no trampo, aqui no padrão Masterchef para te servir. E Maria está aí só na resenha, e Jesus fala para ela assim: ei, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu a melhor parte. Queria que você fechasse os teus olhos. Dentro de toda essa história, quem é você? Você pode ser Maria, alguém que trabalhava, ou que tinha de uma forma ou de outra condição de comprar um perfume de 300 denários, que trazendo para o dia de hoje daria mais ou menos 15 mil reais. Ela tinha uma condição de comprar esse perfume, mas ela tinha como prioridade o Senhor. De repente você não é Maria, você é Marta. Você conhece esse Deus, você conhece Jesus, Ele fez milagres na sua vida, ressuscitou seu irmão, mas você está preocupado com as coisas de casa. Não é que você não tem que fazer as coisas, não tem que trabalhar, não tem que estudar, não tem que... Não, você tem que fazer tudo isso, mas o altar do teu coração tem que ser ocupado por Jesus Cristo. As outras coisas são secundárias, são estratégias que Deus vai te dar para que o nome dele seja exaltado. Ou então você é como Lázaro, que está morto por causa do pecado, porque se não fosse o pecado, Lázaro não morreria, porque a palavra de Deus ela nos instrui que o salário do pecado é a morte. O ser humano só morre por conta do pecado. De repente você está morto por causa de um pecado, ou porque não se rendeu ainda a Cristo, e na palavra de Deus diz que só quem tem Jesus, que é a vida, de fato viverá. Meu desafio está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Eu já tenho Jesus. Não é desse sim que eu estou falando. Eu estou falando de um sim para quem quer, com o seu trabalho, honrar o nome de Jesus, mas quem tem no seu coração a prioridade com o nome dele no mais alto lugar. Se Deus falou com você através dessas perguntas, através dessas canções, através dessa reflexão, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, se posicionando. Quando você fica de pé no seu lugar, é como se você estivesse obedecendo o desafio do Senhor, topando o desafio do Senhor. É interessante que Lázaro, ele morreu e Jesus poderia dizer: levanta e anda. Mas antes disso ele disse: tirai a pedra. E às vezes ficar de pé é tirar a pedra. Ficar de pé é confessar: Senhor, eu preciso melhorar. Ficar de pé é falar: Senhor, eu tenho dado migué. E só você sabe se você tem dado migué. Por isso a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Às vezes você tem investido mais no Facebook do que na leitura bíblica, mais no teu Instagram do que em momentos de oração, de devoção. Vai ficando de pé no teu lugar. Eu não estou aqui para te condenar e para te julgar, mas aquele Deus poderoso disse: aquele que não tem um pecado, que atire a primeira pedra. É interessante que todos saem e fica aquela mulher adúltera aos pés de Jesus, ela e Jesus, aquele que não tinha pecado. Então ele poderia pegar uma pedra e atacar naquela mulher, mas no lugar de confrontar aquela mulher com uma pedra, ele confronta com uma palavra. E nessa noite ele quer te dizer: meu filho, vai, levanta, tira a pedra, vai, e não peques mais. Eu tenho visto que você vem na igreja, eu tenho visto que você congrega, eu tenho visto que você tem abençoado esse ministério com o teu serviço, mas tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Veja onde caíste, lembra-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te louvar por esse tempo, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem confrontado corações essa noite, trazendo um norte, trazendo uma direção. Espírito Santo de Deus, vem com a tua graça, Senhor. Traga vida a corações essa noite. A tua palavra diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Traga vida, Senhor, essa noite. Traga vida, Senhor, aos corações. Traga paixão, renova o amor, renova o relacionamento, Senhor. Pai, nós clamamos essa noite para que o teu Espírito venha de uma forma clara, de uma forma, ó Deus, para rasgar o nosso coração, Senhor. Pai, nós queremos abençoar, Senhor. Abençoar a cada um, Senhor, que se levantou, que precisa, Senhor, de algo novo do Senhor, que precisa, Senhor, ó Pai, ó Deus, dessa palavra de restauração. Senhor, restaura essa noite, Pai. Restaura em nome de Jesus. Que o teu nome essa noite venha ser glorificado nessa casa. Senhor, tudo que nós fazemos aqui é para honrar o teu nome, é para glorificar o teu nome, Senhor. Pai, desde já eu quero agradecer, Deus, agradecer por cada vida aqui essa noite, em nome de Jesus.